Aproveito o espaço do intervalo para trazer um registro importante, interessante, em torno do trabalho da Agência de Inteligência dos Estados Unidos em torno da morte do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, que a gente acompanhou ontem. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, chegou a rastrear o paradeiro do Ayatollah Ali Khamenei e passar para Israel informações sobre uma reunião de líderes iranianos em Teherã antes desse ataque de sábado, aqui falando um pouco sobre a estratégia, no caso, para esse ataque. De acordo com a reportagem do jornal The New York Times, a CIA vinha acompanhando Khamenei já há meses e passou a ter, inclusive, mais confiança sobre as rotas e padrões de deslocamento dele, fazendo esse estudo para o ataque. De acordo com pessoas com acesso aos detalhes da operação que foram ouvidas pelo jornal, a CIA conseguiu informações de alta fidelidade sobre a posição de Khamenei. A agência soube que autoridades do alto escalão iraniano se reuniram na manhã de sábado em um complexo de liderança no centro de Teherã e que o líder supremo estaria no local. Com a informação, os Estados Unidos e Israel anteciparam um ataque que a princípio seria à noite para aproveitar a oportunidade aberta pela reunião. Israel teria executado a ação com caças e munições de longo alcance e alta precisão, atingindo o complexo por volta, então, como a gente noticiou, de 9h40 a 10 da manhã, no horário local. Professor Guerra, até aproveito aqui o restinho do espaço do nosso intervalo para a gente falar justamente dessa precisão, desse avanço da tecnologia. A gente falando aqui desses estudos de Israel, do trabalho da CIA, que remonta muito o que a gente viu em junho também. Israel é muito conhecido por esse alto trabalho tecnológico aplicado às guerras, o que preocupa muito o mundo. Queria uma análise sua do que a gente viu desde então, já nesse ataque em termos de tecnologia e avanços aqui usados, no caso, para a guerra. Quais preocupações estão sendo levantadas em torno disso do momento, professor? Acho que o microfone do senhor está desligado. Não está me ouvindo? Agora sim, foi a gente aqui, perdão. Pode seguir. Dois elementos. O primeiro são as bem-sucedidas intervenções de Israel nos casos do Irã e também do Hezbollah no sul do Líbano, né? Eu acho que o que aconteceu em relação à morte do Ayatollah tem muito a ver com a colaboração entre serviços secretos de Israel e dos Estados Unidos, né? Ao que tudo indica, há uma entrada bastante porosa para agentes dos serviços secretos de Israel no Irã nos últimos 2 a 3 anos, né? Há indicações disso, há relatórios sobre isso e há a possibilidade de que isso concretamente tenha levado o resultado que a gente viu ontem e anteontem, né? Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouco sobre também o assassinato do Ahmadinejad, que parece que foi confirmado há poucas horas, né? Em paralelo a isso, eu acho importante que a gente não se esqueça do fracasso retumbante do mesmo serviço secreto de Israel em relação à invasão do Hamas no ano de 23 e das consequências absolutamente trágicas dessa invasão, não só em relação às mortes de israelenses, mas também em relação às mortes produzidas pelo exército de Israel na faixa de Gaza, que levou pouco em consideração essas informações tão minuciosas e absolutamente importantes que fazem acontecer o assassinato de um ex-presidente da República Iraniana num país inimigo, né? Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque aqui há um jogo político importante, a tentativa de recuperação da legitimidade do serviço secreto de Israel perante o público interno e não somente perante o público externo. Ou seja, eu acho importante e fundamental que a gente entenda a guerra do Irã atual como uma guerra que diz respeito à política interna de Israel também. A gente vê desrespeitos de todos os lados, né, professor? Uma situação muito complexa aqui da gente analisar, tendo em vista o que existe no Irã hoje, o regime teocrático do Irã como um todo, a ação dos Estados Unidos, a ação de Israel e um ponto que vocês mencionavam ontem na cobertura, só para a gente encerrar rapidamente aqui, professor Alexandre, com a fala sua também, falando um pouco sobre o poder das monarquias dos Emirados Árabes, a gente vê um pouco a questão econômica como uma possibilidade de freio para isso tudo. Eu estava vendo aqui agora nas agências de notícia internacional que, de
de acordo com a AFP, países do Golfo, ali envolve Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes e por aí vai, vão se reunir na noite de hoje para discutir uma resposta unificada aos ataques do Irã, os ataques ao Irã. Teherã prossegue com o segundo dia de bombardeios, como a gente vem acompanhando. Queria saber o que a gente já consegue ter de resposta desses países, o que a gente pode esperar saindo dessa reunião e se vai ter um peso relevante aqui no debate. Olha, ainda não tive a oportunidade exatamente de avaliar, mas o que tem acontecido ontem, Bin Salman, ele deixou muito claro que ele vai apoiar qualquer retaliação por parte dos Emirados Árabes e outros países do Golfo, né? Além disso, outra coisa que tem chamado a minha atenção são acordos recentes, principalmente o da Arábia Saudita com o Paquistão, no que se refere a uma cobertura nuclear por parte do Paquistão em relação à Arábia Saudita, caso haja uma escalada por parte do Irã contra países como, por exemplo, a Arábia Saudita. Veja que ontem Riad foi atacado, né? Nós também tivemos ataques ali importantes em Dubai. Claro que não é da mesma magnitude dos ataques americanos e israelenses sobre o Irã, mas os ataques iranianos, como uma forma estratégica, ou seja, ela não é bilateral, né? Os ataques iranianos vão ser sempre regionais. Nesse caso aqui, principalmente, não vai ser bilateral. Não adianta esperarmos apenas mísseis caindo sobre Israel. Isso também vai acontecer e vai continuar, talvez até como uma estratégia de saturação do Domo de Ferro. Vamos ver como é que sai essa estratégia, né? Porque na Guerra dos 12 Dias, me parece que a guerra de saturação por parte do Irã teve alguns efeitos positivos para o lado do Irã. Por outro lado, esses ataques iranianos sobre os países do Golfo pode sim provocar talvez retaliações, e não talvez retaliações às vezes não só diretas, mas até indiretas, com apoio logístico e de também, como a gente pode dizer, proteção contra mísseis iranianos em outras regiões, né? Então, o que nós temos de acompanhar agora à noite é se, de fato, esses discursos, essas retóricas do ponto de vista dos países do Golfo, por exemplo, da Arábia Saudita, se vai acabar se tornando algum tipo de retaliação direta por meio de mísseis e outro tipo de retaliação contra o próprio Irã, né? Se isso acontecer, nós teríamos aqui Estados Unidos, Irã, países do Golfo versus Irã, né? Países do Golfo versus Irã. Não teríamos, obviamente, acho muito difícil, né? Quase que, enfim, não teria aqui informações para dizer se os países do Golfo iriam entrar em atrito entre eles. Eu acho que isso, de fato, não é um cenário plausível, né? Mas plausível aqui é, de fato, esses países do Golfo retaliarem de forma coordenada contra o Irã, né? É isso, professor. Inclusive, vendo aqui nas manifestações, já teve declarações também dos Emirados Árabes Unidos alertando o Irã de que essa não é uma guerra contra vizinhos. A gente vai entendendo como esse jogo de forças vai se desdobrando nas próximas horas e dias e eu conto sempre com a análise de vocês. Obrigada, professor Michel, pela presença aqui no nosso All News. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau, professor Alexandre. Até. Tchau, tchau. Prazer.